Eu acho que é mais uma maturidade da população, cara. Essa questão do meio ambiente, eu fiz um podcast com a Tassi Pirandelli, a Tassi DJ. Sim, conheço ela. Gente boa demais. Já teve aqui. Fantástica. Ela, né, vamos falar, quando ela me entrevistou, era vegana, ela era contra as armas. Então foi muito legal, porque eu tava debatendo com uma pessoa totalmente contra tudo que eu tinha pra falar. E foi muito respeitoso, eu pude explicar muito pra ela. E ela, no dia eu tive, né, porque o meio ambiente, é o que eu falei, Tassi, você sabe quantos % do Brasil que é área nativa? Quanto você acha? Você sabe quantos %? Aqui no Brasil? Cara, dá uns 70%. É isso aí, 67%. É. Nenhum país dos países desenvolvidos tem mais do que 10, 15, 20%. Sim, a gente é A Europa, de um modo geral, tem 5%. É por isso que o Paulo Guedes vai lá, mete a mão na cara dos caras e fala, meu amigo, vocês querem vir falar da floresta amazônica? Vocês não deu conta de controlar um quarteirão aí, uma igreja histórica que pegou fogo? Um quarteirão vocês não dão conta de cuidar. E você quer cuidar da floresta amazônica? Nossa, que tá preservada. Nós temos 67% de área intacta. E somos líder de exportação de soja, de carne, batendo recorde. Nós temos 7% da área total do Brasil de agricultura. Não é nada. Só 7? Só 7. E olha a potência que nós somos. Nós temos mais área, nós temos 13% de área indígena. E 7% de área de agricultura. E 14% de área de pecuária. Nós temos o dobro de reserva indígena do que nós temos de soja, cana, milho. E o brasileiro não tem orgulho, não sabe desses números e não enche a boca pra falar do país e bater no peito, igual o Paulo Guedes fez. Porque dá orgulho você falar isso. Falou, seus europeus, cara, cala a boca, vai reflorestar o país de vocês, vai reflorestar porque vocês acabam com tudo, vai fazer reserva aí. O único que tem não vem dar palpite no Brasil, não, porque aqui tá bacana, aqui nós estamos fazendo. Tem problema, lógico que tem. Um país desse tamanho, você não consegue, né, o tempo inteiro vigiar tudo. Mas é o que eu falei, aí volta naquela mesma questão das armas. Estatisticamente é nada, meu amigo. Esse número de incêndios, de desmatamento que tem na floresta amazônica. Que sempre teve, assim. Não é nada, é muito pouco, entendeu? Em vista do tamanho do país e o tanto que o país é preservado. E aí, a maioria nas mídias, dos influenciadores, não fala isso. E eu tô tendo muito prazer de ver hoje em dia o brasileiro recuperar o orgulho pelo Brasil. Usar bandeira, cantar o hino nacional, procurar se informar das políticas que tem no país e vamos defender. Porque ficar criticando, falando mal e enchendo o saco não resolve nada. Se tem alguma coisa errada, vamos tentar corrigir, mas antes disso, vamos valorizar o que está dando certo e ter orgulho desse nosso país, cara. Cara, mas eu vou te falar onde tem uma grande dificuldade, Vou ficar bêbado. Fica à vontade. Onde eu vejo uma grande dificuldade é que quando você pega pautas, por exemplo, que você fala de armas, né, que você fala às vezes de coisas mais espinhosas, igual o próprio político fala que isso é polêmica e não pode se envolver, cara, a população em si tende a não gostar de gritar, de brigar, de sofrer. Cara, e aí você vira e fala assim, eu sou a favor de arma. E hoje um monte de gente vai cair matando em cima. Então muita gente prefere ficar calado do que comprar essa briga. É isso que eu acho que é o que eu falei, que sempre aconteceu com a direita. A gente não quer, a gente não é escandaloso, a gente não é, né, barulhento, a gente não quer se envolver com isso. Mas, infelizmente, nós estamos percebendo hoje que se a gente não fizer isso, né, nós vivemos num país democrático e as leis são feitas de acordo com o interesse da população, de acordo com aqueles políticos que foram eleitos. Então, nós vamos ter políticas cada vez mais pesadas na questão da ideologia de gênero, vamos falar dessas questões mais polêmicas, liberação de aborto, apologia às drogas e tal. E aí a direita acordou. Não estamos fazendo barulho, enchendo o saco e aplaudindo, né, o Bolsonaro e tantos outros aí fazendo movimento, simplesmente porque a gente acha bonito. É porque nós percebemos que cada vez mais as nossas vontades e os nossos direitos não estão sendo respeitados, e se a gente não se organizar, não se mobilizar e não trabalhar em prol disso, nós vamos ter que submeter a viver de acordo com o interesse de outras pessoas. Então a população, apesar disso ser chata, você acha que eu gosto? Sendo sincero, né, pelo pouco que você me conhece aqui, eu fiquei 10 anos caçando. Você acha que eu gosto de ir em Câmara de Vereador, ficar pedindo para político, para votar projetos, ficar fazendo palestra, de ficar debatendo esses assuntos polêmicos? Não cara, hoje, né? Segunda-feira, 1h dessa, o que eu queria estar fazendo? Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa, que meu dia a dia é super movimentado, queria estar com a minha família, curtindo. Fiquei ontem e hoje o dia inteiro, mas queria estar hoje de novo. Mas por que a gente, né, perde tempo vindo
vindo aqui ou fazendo tantas outras coisas. É porque eu percebi que se eu não lutar pelos meus direitos, ninguém vai lutar. As coisas que eu acredito e que eu acho importante e que hoje, né, graças a Deus, se somam com o interesse de muitas outras pessoas, precisam também de ter voz. Nós precisamos de ir lá e de brigar. E a minha história com o ProArmas nasceu por causa disso.